O peso de 3 decímetros cúbicos de uma substância é 23,5 newtons. A viscosidade cinemática é 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Se a aceleração da gravidade for 10 metros por segundo ao quadrado, qual será a viscosidade dinâmica nos sistemas CGS, MKS técnico, Sistema Internacional em Newton vezes minuto por quilômetro ao quadrado? São dadas as respostas. Objetivo: saber utilizar e relacionar as propriedades básicas dos fluidos e saber transformar unidades. Iniciamos selecionando os dados do problema. No caso, o volume igual a 3 decímetros cúbicos, o peso igual a 23,5 newton, a viscosidade cinemática igual a 10 a menos 5 metros quadrados por segundo e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Escolhemos um sistema de unidades, de preferência o Sistema Internacional, ou seja, o SI, e passamos todos os dados para ele. Isso para trabalharmos com as equações homogêneas. Vamos lembrar que no Sistema Internacional, no caso da mecânica dos fluidos, as grandezas fundamentais seriam massa, quilo, comprimento, metro, tempo, segundo. Alguns exemplos de grandezas derivadas: força, newton, aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado, volume, metro cúbico, viscosidade cinemática, metro quadrado por segundo. Portanto, a primeira transformação a fazer é do volume que foi dado em decímetro cúbico e precisa ser transformado para metro cúbico. No livro do professor Brunetti tem uma ótima explicação. Vamos resgatá-la com uma pequena alteração. Vamos inverter a ordem dos tratores, não altera o viaduto. Então nós temos que o valor da grandeza na unidade velha vezes a unidade nova, multiplicada pelo fator de transformação e dividida pela unidade velha, vai nos dar o valor da grandeza na unidade nova. Então vamos considerar isso. Qual seria a nossa grandeza velha? Seria o decímetro cúbico. Então sabemos que um decímetro seria 10 a menos 1 metro. Portanto, se eu elevo os dois lados ao cubo, eu não altero a igualdade. Eu vou ficar com 1 decímetro cúbico igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, 10 a menos 3 é o nosso fator de transformação. Então nós ficaríamos com 3 decímetros cúbicos, que é a nossa grandeza na unidade velha, vezes a unidade nova que eu quero, metro cúbico, vezes o fator de transformação, que é 10 a menos 3, dividido pela unidade velha, que seria decímetro cúbico. Ora, eu cancelo decímetro cúbico com decímetro cúbico, isso vai nos dar 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, 3 decímetros cúbicos seria igual a 3 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Entendi. Agora, vamos, antes de pensar em responder, vamos nos conscientizar do que é pedido. Ora, pede-se a viscosidade dinâmica, o nosso μ, tanto no sistema CGS como no MKS técnico, no sistema internacional e em um sistema aqui, não definido, que seria Newton vezes minuto sobre quilômetro ao quadrado. Agora, é recordar o conceito da viscosidade dinâmica e relacioná-la no sistema internacional com os demais dados. Ora, sabemos que a viscosidade dinâmica, ou simplesmente viscosidade, é a constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade. Por outro lado, nós sabemos também que ela indica a resistência que o fluido oferece ao escoamento. Se eu recordar, como havíamos estudado anteriormente, a sua equação dimensional, nós vamos ter que a viscosidade seria força F vezes o tempo T dividido pelo comprimento ao quadrado. Ou, se eu trabalhar com massa, comprimento e tempo, eu teria que isso seria massa dividido pelo produto do comprimento pelo tempo. Ora, por outro lado, nós sabemos que a viscosidade dinâmica seria a viscosidade cinemática vezes a massa específica. Sabemos que essa massa específica seria o peso específico dividido pela aceleração da gravidade. Portanto, a nossa viscosidade dinâmica seria a viscosidade cinemática vezes o peso específico dividido pela aceleração da gravidade. Sabemos ainda que o peso específico seria o peso por unidade de volume. Portanto,
a nossa viscosidade dinâmica seria a viscosidade cinemática vezes o peso dividido pelo produto do volume pela aceleração da gravidade. Fizemos essa transformação para que possamos utilizar os dados do problema. Por quê? O problema nos deu a viscosidade cinemática, nos deu o peso, nos deu o volume, nos deu a aceleração da gravidade. Agora é aplicar essa expressão que obtivemos nos diversos sistemas de unidades. Vamos iniciar no sistema internacional, já que nós temos tudo lá. Nós teríamos que a nossa viscosidade seria 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, o nosso peso 23,5 newtons, o nosso volume, que nós já fizemos a transformação, 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, vezes a aceleração da gravidade adotada, que foi 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, agrupamos só os números e deixamos as unidades para depois. Então, nós ficamos com 10 à quinta vezes 23,5, dividido por 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10, e como unidade nós vamos ficar com metro quadrado por segundo vezes newton, tudo isso dividido pelo produto do metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado. Ora, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, nós vamos ficar com 23,5 vezes 10 a menos 5, dividido por 3, aqui, olha, potência de mesma base, eu mantenho base, somos expoente, vai dar menos 3 mais 1. E aqui fiquei com newton vezes metro quadrado por segundo, tudo isso dividido por metro à quarta por segundo ao quadrado. Vamos efetuar essa conta e aqui é uma divisão de frações. Mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, vou ficar com 23,5 vezes 10 a menos 5, mais 3 menos 1, tudo isso dividido por 3. E aqui eu fiquei com newton vezes metro quadrado por segundo, vezes segundo ao quadrado por metro à quarta. Ora, o segundo simplifica aqui, só sobrou segundo. O metro quadrado simplifica aqui, ficou metro ao quadrado. Então, eu vou ficar com isso aqui como dando, essa conta está me dando aproximadamente 7,83 vezes 10 a menos 3, newton vezes segundo por metro quadrado, ou, sabendo que newton por metro quadrado é pascal, então, ou pascal vezes segundo. Agora vamos trabalhar no CGS, e para tal recordamos a equação dimensional, também da viscosidade dinâmica, para o CGS. Então, nós teríamos que seria a força dina vezes segundo por centímetro quadrado. Esta expressão, dina vezes segundo por centímetro ao quadrado, é chamada de hipoase, que também poderia ser dado como sendo grama, dividido pelo produto do centímetro por segundo. Recordamos a segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, para relacionar Newton com dina, e vamos também relacionar centímetro quadrado com metro quadrado. Então, nós vamos ficar com a força 1 newton, a força aplicada em uma massa de 1 kg para obter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ora, eu sei que 1 kg é 10 à terceira grama, e eu sei que 1 metro seria 10 à segunda centímetro. Então, isso aqui está nos dando, mantenho base, somos expoentes, que 1 newton seria 10 à quinta dina. Por outro lado, se eu pego 1 metro igual a 10 à segunda centímetro e levo ao quadrado dos dois lados, eu tiro que 1 metro quadrado é igual a 10 à quarta centímetro quadrado. Colocando isso, né, então no lugar do newton eu vou colocar 10 à quinta dina, no lugar de 1 metro quadrado eu vou colocar 10 à quarta. Ora, 10 à quinta dividido por 10 à quarta dá 10. Então, basta pegar esse 10 e multiplicar aqui. Então, eu vou ficar com 7,83 vezes, mantenho a base, somos expoente, menos 3 mais 1, dá menos 2. Então, isso aqui está me dando 7,83 vezes 10 a menos 2 dina, vezes segundo por centímetro quadrado, ou 7,83 vezes 10 a menos 2 poase, ou ainda 7,83 cent poase. Consideramos agora o sistema MKS técnico. Para isso, eu vou lembrar que a viscosidade nesse sistema seria kgf vezes segundo por metro quadrado. Portanto, basta eu transformar a unidade da força. Para isso, eu lembro que o newton é 1 sobre 9,8 kgf. Então, eu vou colocar no lugar do newton, eu coloco 1 sobre 9,8 kgf. E dessa maneira,
eu vou ficar com 7,83 dividido por 9,8 vezes 10 a menos 3 kgf vezes segundo por metro quadrado. Isso vai nos dar aproximadamente 8 vezes 10 a menos 4 kgf vezes segundo por metro quadrado. Na verdade, deu isso. Eu arredondei aqui para 0,8. 0,8 seria 8 vezes 10 a menos 1. Mantenho base, somo expoente, menos 3 com menos 1, menos 4. Agora vamos para aquele sistema que não é reconhecido. Então, que se pediu em Newton vezes minuto por quilômetro quadrado. Para isso, nós lembramos que um segundo é 1 sobre 60 minutos e que um metro é 1 sobre 10 a terceira quilômetros. Ou seja, eu fiquei com 1 metro quadrado igual a 1 sobre 10 a sexta quilômetro ao quadrado. Vou considerar então, olha, no lugar do segundo eu coloco 1 sobre 60 minutos, no lugar do metro quadrado 1 sobre 10 a sexta quilômetro ao quadrado. Isso, rearranjando, eu vou ficar com 7,83 vezes 10 a menos 3, aqui mais 6, porque ele vai subir, vai estar multiplicando, dividido por 60. Isso está nos dando uma viscosidade igual, aproximadamente igual a 130,5 Newton vezes minuto por quilômetro ao quadrado. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, mas caso não o tenham, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.